O Problema dos Três o Corpos. livro. Eu estou assistindo a série. Olha que primeira coisa. Quando eu ouvi falar da série, eu achei que era um policial. Eu também. Porque o problema dos três corpos, eu estava lá vendo 3 cadáveres. É o problema desse barco que chegou lá no Pará, o problema dos sei lá quantos corpos, que eles não sabem quantos corpos tem, mas aquilo é um grande problema. E tem mais nenhuma coisa nessa linha. Eu não tinha visto a série, eu sabia muito pouco sobre a série, para dizer a verdade, porque eu estava empenhada assistindo séries argentinas, que são exatamente o contrário disso aqui, são aquelas séries de câmera, né, com personagens. Cotidiano, grandes atores. Exatamente. Baratíssimas de produzir, você olha para essas séries argentinas, você pensa, nossa, isso aqui eu faço com 2 amigos Isso. em casa, né? Desde que um amigo seja Fernanda Montenegro e o Claro, outro amigo... exatamente. Não, e que a iluminação seja, sei lá de quê. Mas você entendeu, né? Isso aqui, eu ouvi falar da série e pensei, não, tá bom. E peguei o livro por curiosidade, porque realmente está todo mundo falando, no caso. É absolutamente genial. Eu estou voltando da ficção científica com grande empolgação, porque eu tinha parado de ler ficção científica, eu já falei disso, né, quando falei do Mar da Tranquilidade. Eu recomecei com o Mar da Tranquilidade, por acaso, não sabendo que era ficção científica, e quando percebi que era, fiquei felicíssima e muito contente e tal. Como se eu estivesse visitando um país ao qual eu não ia há muito tempo. Esse aqui eu sabia já de cara, porque a essa altura eu já sabia que os 3 corpos não eram 3 cadáveres, mas percebi que são 3 corpos celestes. É sensacional o livro. Primeiro porque o livro é um livro chinês. Eu adoro livros que vêm de lugares que a gente conhece pouco. Porque são realidades diferentes, a linguagem é diferente, a forma como a ficção viaja é diferente. A série tem pouco na China e muito em outros países. O livro também? Mudou muito, porque aqui é tudo na China. Ah, entendi. Aquele núcleo de Oxford e tal, isso não existe aqui. Tá. Há um diálogo da China com o mundo, mas aqui basicamente é tudo na China. Parece que a outra diferença enorme é entre a edição americana do livro e a edição chinesa. Porque o que me surpreendeu muito nesse livro é que esse livro começa com uma cena violentíssima durante a Revolução Cultural. A série também? Não a série, início, né? Sim, a série é baseada na tradução americana. E eu digo, gente, a China está muito liberal, porque é muito crítico, é uma coisa horrível. Matam um professor, adolescentes, é uma coisa de fúria da manada, de despropósito ideológico. E essa tradução brasileira é feita em cima da tradução americana? Em cima da tradução americana. E parece que na edição chinesa isso existe, mas está no meio do livro. O que faz uma diferença. Porque o impacto da leitura aqui, quando você começa a ler, eu fui ver se o cara era chinês mesmo, porque até agora eu estou sabendo mais coisas. Mas eu peguei ele um pouco às cegas, sabe? E digo, gente, que coisa sensacional. Aliás, alguns livros... A China não é uma democracia, como acha a Gleisi Hoffmann, né? Que esteve na China e ficou encantada com aquele excesso de democracia, como Lula com a Venezuela. Mas alguns livros chineses surpreendem, sabe? Eu li As Rãs, do Mo Yan. Mo Yan foi um escritor que ou ainda é, não sei se Mo Yan ainda está vivo. E, às vezes a gente não sabe das coisas, né? Mas esse livro, As Rãs, é extraordinário e também bastante crítico da China. Mas o Mo Yan foi, inclusive, uma figura meio que escritor oficial e tal, mas excelente escritor. Agora, esse aqui, de fato, me surpreendeu. E olha, o livro é maravilhoso. É mesmo? Maravilhoso. Primeiro, ele tem uma imaginação fora do comum. Cora, você não contou ainda o que é a história do livro, né? A história é até difícil de escrever, porque... Sem dar spoiler, né? É, verdade. Porque tem uma série indo ao ar e eu também quero que as pessoas leiam o livro. Mas, basicamente, é o seguinte...
um professor, um cientista, começa a ver uma contagem regressiva nos filmes que ele... Aqui no livro é bastante diferente isso da série. Ele é um fotógrafo amador e ele, em todos os filmes que ele revela, que ele faz, aparece uma contagem regressiva. É nos filmes que aparece. É nos filmes. Ele aí começa a ficar assustado com isso, ele passa... E é um homem, não é uma mulher na série, é uma mulher. Ele empresta a câmera para a mulher, pede para ela fazer filmes, para fazer fotos, pede para o filho fazer fotos, e, curiosamente, as fotos que a mulher faz, as fotos que o filho faz, não tem essa contagem regressiva. E ele começa a ficar apavorado com isso. É uma coisa muito curiosa, porque como é que ele faz para sair do terreno do real? Aqui a gente está no real, bem entre aspas, mas é o tempo presente, o momento presente, o cara está lá revelando seus filmes porque ele gosta de fotografar com preto e branco. E está vendo aquela linha. A linha é uma coisa surreal, é fantasiosa, mas está aqui no cotidiano. De repente, ele precisa dar saltos no tempo, saltos no espaço, e aí ele entra num videogame. É um videogame muito avançado, que faz você ter uma sensação de realidade absurda. No livro é uma jaqueta especial que você veste com headset. Na série é só um headset. Aliás, muito bonito, muito bem imaginado aquilo. Mas a ideia de você passar por um videogame é sensacional, né? Porque aí ele tem que resolver esse problema dos 3 corpos. Os 3 corpos, que não são os corpos que vocês são estão corpos imaginando. celestes, e o destino do universo, pelo menos de alguns planetas do universo, depende disso. É muito bom. Muito bom. E é uma metáfora, né, para uma coisa que é uma paranoia que de fato existe na China, de que o mundo está sempre lançando obstáculos para que a China não se desenvolva tecnologicamente e não ultrapasse o mundo ocidental. E sem dar um spoiler de como que isso aparece no livro, é como se tivesse a mesma coisa acontecendo, né? Esse atraso tecnológico enfim. Mas, olha, as pessoas acham que ficção científica é uma coisa de nicho, é uma coisa para rapazes, para jovens adolescentes, principalmente homens, né? Isso. Nerds. Não, esse é um livro sobre política. Esquece, porque aqui a ficção científica é casual. Aliás, nos bons livros de ficção científica, a ficção científica não é o mais importante. A boa ficção científica é sempre uma desculpa para abordar problemas universais, amplos, interessantes, e ele é absurdamente bem escrito. Eu não conheço nada de física, conheço menos de química, mas parece que ele fez muito bem o dever de casa, que mesmo, para mim, a física toda é altamente compreensível. Eu não sou parâmetro, mas as pessoas que conhecem física, que leram, dizem que ele fez muito bem o dever de casa, que é tudo altamente aceitável. Ah, que interessante, eu não sabia disso, não. Que tá muito, ele tem pedaços cascudos de física, que ele fica descrevendo por que é isso, por que é aquilo, mas muito bem feito, muito compreensível e uma leitura empolgante, a tal ponto que quando eu peguei, eu não dormi. Ah, que legal. Eu não consegui terminar ele, mas eu não consegui dormir, eu fiquei lendo. É um page turner. É um page turner. Olha aqui, mas vamos elogiar a tradução do Leonardo Alves, porque está ótima. Ah, que bom. Está ótima. É um lançamento da Suma. Suma. Editora nova? Não, a Suma é um selo que faz ficção científica, é um selo da Companhia das Letras. Ah, tá ótimo. Mas é um selo que se especializa nisso. E tem a série na Netflix também. É a série da Netflix que está bombando. Mas que você diz é bastante diferente do livro.
É muito boa. Se você lê o livro, ela decepciona um pouco. Mas, por outro lado, ela tem as suas vantagens. Eu recomendo os dois.